Salve galera, aqui é a professora Natália Beságio e hoje nós vamos falar de um tema que cai muito na prova do Enseja, que é formação da população brasileira. Então vem comigo. Nós podemos dizer que hoje a cultura brasileira é uma cultura muito rica, uma cultura muito diversa. Nós temos diferentes religiões, diferentes culinárias, diferentes sotaques. E isso se deve ao fato de que nós tivemos na base da nossa formação social três grupos, três etnias distintas, que são os índios, os negros e os brancos. É por isso que o Brasil hoje é um país tão rico, tão diverso, tão miscigenado. Essa mistura de culturas se deve ao fato de que nós tivemos essas três raças ou etnias na formação da nossa sociedade. Nesse vídeo a gente vai falar de cada uma dessas etnias, começando pelos indígenas, pelos nativos do Brasil. Olha galera, aqui na aldeia só macho indígena bravo, só guerreiro. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, os indígenas já habitavam esse território há bastante tempo. Veja, quando os portugueses chegaram, a gente pode dizer que houve um choque cultural. Por quê? O modo de vida do índio era muito diferente do modo de vida europeu. A maneira de se vestir, a maneira de se alimentar, tudo o que vocês imaginarem. Por exemplo, os europeus vinham de um lugar frio e quase não tomavam banho. Os índios moravam numa região tropical, costumavam tomar banho todos os dias. Então a gente vai ter um choque dessas culturas. Em segundo lugar, a gente pode dizer também que houve um choque bacteriológico. Por quê? Muitos dos indígenas aqui do Brasil e de toda a América morreram por conta de doenças trazidas pelos europeus. Por exemplo, a gripe, a varíola, eram doenças para com as quais os índios não tinham imunidade. Então centenas de milhares de indígenas morreram com essas doenças trazidas pelo homem branco. Vale dizer que a relação entre o homem branco e o indígena no início da colonização do Brasil não foi uma relação assim tão amistosa. Por quê? Justamente por esse choque cultural e por esse choque bacteriológico. Tem outra coisa. Muitos indígenas foram feitos escravos pelos portugueses. No entanto, minha gente, isso não diminui a influência que nós temos da cultura indígena na população brasileira. A maneira como nós falamos, muitas palavras que nós usamos, o consumo de alguns alimentos como, por exemplo, a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. A erva mate. Todos esses são hábitos herdados dos povos indígenas. Então, muito do que nós somos, do que a sociedade brasileira é, nós devemos aos nativos do Brasil. Vale dizer que hoje a população indígena foi drasticamente reduzida, tá? Por exemplo, estima-se que quando os europeus chegaram aqui no Brasil, nós tínhamos 5 milhões de indígenas. E hoje eles não passam de 1 milhão. Outra coisa, hoje nós temos alguns problemas relacionados, por exemplo, à defesa do território e da cultura indígena. Muitas das terras indígenas são usadas para garimpo ilegal, para extração de madeira ilegal, para o avanço da agricultura. Então tudo isso faz com que o território indígena muitas vezes não seja respeitado. De qualquer forma, hoje existem algumas políticas públicas, não só para proteger o território e a cultura indígena, mas para dar a esse povo também maior acessibilidade. Por exemplo, cotas nas universidades. Lembrando que a cultura indígena, ela foi e ela ainda é essencial para a formação da população brasileira. Em segundo lugar, nós trazemos os negros. Os negros foram trazidos da África. Foram trazidos da África para trabalhar principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar, na extração do ouro e dos diamantes
e também na lavoura de café. Onde quer que você fosse no Brasil colônia, lá estavam os negros. Na cidade, no campo, na floresta, realizavam os mais diferentes tipos de trabalho e devemos a eles grande parte da nossa cultura atual. Por exemplo, nós temos influência da cultura negra na nossa música, na nossa culinária, na nossa religião. Então essa cultura, assim como a cultura indígena, também está enraizada na nossa sociedade. Infelizmente, a trajetória desses negros na história do Brasil, em grande parte, foi uma trajetória muito difícil. Eles foram escravizados, muitas vezes sofreram castigos corporais, muitos deles morreram também, tanto na travessia vindo para o Brasil, quanto aqui no Brasil por conta do trabalho difícil e por conta dos castigos corporais. Mas isso não tira a importância dessa raça, dessa etnia na formação do Brasil. Hoje o Brasil ainda é um país muito racista. Por quê? Nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Então, infelizmente, esses 300 anos ainda pesam muito na história do Brasil e na cultura e na mentalidade do povo brasileiro. Por isso, o Brasil ainda é um país muito racista. Na moral, quanto tempo tu não capina esse quintal seu, maluco? Aqui, não dá não, mano. Tô passando fome não, mano. Cê é doido? Na moral mesmo, vem você capinar isso aqui, tô indo embora, mano. Dá não, cê é doido? Cê é maluco? Se liga, de escravo só tem a cor, mano. Dá não, olha ali. De qualquer forma, nós precisamos aqui ressaltar a importância não só do trabalho negro durante toda a história do Brasil, mas de toda a contribuição cultural muito rica e muito diversa que esses negros deram ao nosso país. Por fim, a gente vai falar um pouquinho dos brancos, tá? Os europeus começaram a chegar aqui no final do século XV, início do século XVI. Como eu disse para vocês, esse primeiro contato entre os brancos e os indígenas não foi um contato muito positivo. Os europeus tinham um pensamento que nós chamamos de etnocêntrico, ou seja, eles achavam que a cultura deles, que a religião deles era superior à cultura e à religião dos índios. Então, muitas vezes, os brancos tentaram impor a sua própria cultura. Além da entrada dos europeus desde o início da colonização do Brasil, no século XIX, com o ciclo do café, a gente vai ter uma entrada maciça de imigrantes, vindos de diferentes partes da Europa, principalmente da Itália e da Alemanha, que passavam por grandes conflitos, por grandes guerras. Então esses imigrantes vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café e tentar uma vida melhor. Vale dizer também que nós temos uma rica contribuição dessa população, dessa etnia branca, para a história, para a cultura do Brasil e para a formação da sociedade brasileira. Culinária, religião, até mesmo os times de futebol. Por exemplo, o Palmeiras é um time que tem suas raízes fincadas nos imigrantes italianos que vieram para cá no século XIX. Bom, essa foi a nossa aula sobre formação da população brasileira. Eu espero que você tenha gostado da aula e tenha entendido a importância dessas três raças, dessas três etnias para a formação daquilo que nós somos hoje, o povo brasileiro. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Um beijo e até a próxima!